Ei, pessoal, hoje à noite vamos fazer algo diferente. Imagine que você está deitado num campo tranquilo, sob um céu de estrelas tão claras que parece que Deus mesmo apagou todas as luzes da cidade só para você vê-las. O vento sopra suave, cheirando a terra molhada e folhas de oliveira. Há uma fogueira acesa perto de você, estalando baixinho, como se contasse segredos antigos. E ali, naquele calor morno da noite, começa nossa história. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus para que tenha uma boa noite de sono com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. Comenta aqui embaixo de onde você é e que horas está assistindo essa história. Agora apague as luzes, pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa e vamos começar nossa jornada esta noite. Você está em uma pequena aldeia antiga bem no coração da Judéia. Não tem nome, não aparece em nenhum mapa, mas a poeira nas suas sandálias e o cheiro de pão assando nas casas fazem você sentir como se estivesse exatamente onde deveria estar. Crianças correm entre as casas de barro, rindo com uma liberdade que o tempo moderno esqueceu. Uma delas, com olhos curiosos e cabelos enrolados cobertos de pó, se aproxima de você. Ele segura algo nas mãos, um pedaço de madeira esculpido, parecendo um homem com uma bolsa pendurada. Ele olha para você e pergunta com voz sussurrante, como se estivesse contando um segredo. Você já ouviu falar do homem cujo nome Deus apagou? Você hesita, mas ele não espera a resposta. Aponta para uma casa velha perto da sinagoga, onde um senhor de barba branca está sentado enrolando um pergaminho. O menino diz: ele sabe, ele viu, mas ninguém gosta de falar disso, porque dá azar. Você sente um arrepio não de medo, mas de estranheza. Algo não encaixa, como se você já soubesse quem é esse homem, mas não quisesse aceitar. Na casa, o velho olha para você como se te conhecesse, como se já estivesse esperando. Ele faz sinal para que você entre, e você entra. O interior é cheio de cheiros, óleo de mirra, incenso queimado e pergaminhos antigos. Ele não diz seu nome, só começa a falar. Muitos acreditam que só se entra no livro da vida uma vez, mas esquecem que Deus também apaga nomes. Você engole seco. Ele continua com voz pausada. Havia um homem. Ele andou com o mestre, comeu com ele, dormiu perto dele, até lavaram os pés juntos. Mas esse homem escolheu a si mesmo. E quando se escolhe a si mesmo em vez de Deus, o nome se apaga, não por acidente, mas por decisão. Você tenta perguntar quem é, mas o velho ergue a mão. Seus olhos brilham com lágrimas contidas. Não é uma história bonita, nem fácil, mas é real. E antes que você durma hoje, precisa ouvir. Porque essa história não é só dele, é sua também. Lá fora, o céu escurece ainda mais. O vento sopra pelas frestas da casa. Você sente como se algo estivesse prestes a mudar, como se estivesse numa linha entre dois mundos. O velho começa a enrolar um novo pergaminho. Vou te contar desde o início, para que você veja com seus próprios olhos. E lembre, o que começa com passos sutis pode terminar em silêncio eterno, mas também pode ser interrompido por um único gesto de arrependimento. Você é tomado por uma sensação estranha, como se estivesse prestes a cair no sono, mas ao mesmo tempo mergulhar numa história que parece lembrar quem você realmente é. O velho sussurra: feche os olhos, deixe a história te levar. Você precisa ver com o coração. E você fecha. De repente está num campo. A grama toca seus pés. Ao longe, uma figura caminha. O som dos passos dela é suave, mas o coração dela é pesado. Você não consegue ver o rosto ainda, mas sabe que é ele, o homem, aquele cujo nome foi apagado. Você começa a seguir pisando com cuidado.
O chão muda de terra para pedras de pedras, para o piso liso de Jerusalém. Você está dentro de um sonho, mas tudo parece real demais. Pessoas passam por você, mas não te veem. Um grupo de homens discute num beco. Um deles está mais afastado, só ouvindo. Seus olhos são profundos calculistas. Ele não fala muito, mas quando fala, todos param para ouvir. É como se ele soubesse mais que os outros, como se fingisse seguir, mas por dentro julgasse. Você se aproxima. O homem se vira. Por um segundo seus olhos cruzam os seus. E você sente, sim, ele conhecia Jesus. Sim, ele foi chamado. Mas havia algo dentro dele que nunca se entregou. E antes que você consiga perguntar qualquer coisa, a visão desaparece. Você está de volta à casa. O velho sorri. Agora você viu. Na próxima vez você vai ouvir o que ele disse. Vai entender como tudo começou a desandar. O nome dele, você sabe, mas precisa sentir porque foi removido. Você olha ao redor. A casa parece mais fria agora, mais vazia. Mas o velho continua firme, como se estivesse te guiando para um lugar onde palavras não bastam, só experiências. Você respira fundo. Lá fora o vento sopra. E você sabe, essa história só começou. Você acorda dentro da história. O céu ainda está escuro, mas já tem aquela luz azulada que antecede o amanhecer. O chão sob seus pés é de pedra lisa fria. Ao redor, você está numa vila silenciosa, mas sente que há movimento em algum lugar, murmúrios distantes, como se alguém estivesse sussurrando sobre coisas que não deveriam ser ditas. Você segue esse som. Ele te leva até uma fogueira baixa no quintal de uma casa cercada por vinhedos. Homens estão sentados em círculo, envoltos em mantos pesados. Um deles, um dos mais jovens, talvez com 20 e poucos anos, está falando com uma voz ansiosa. Ele andou com o mestre, sim. Fez milagres, expulsou demônios igual aos outros. Mas o coração dele não era inteiro. Os outros olham em volta, verificando se ninguém escuta. Você se aproxima em silêncio. Eles não te veem, mas é como se sua presença fizesse o ar vibrar. É verdade, diz outro homem mais velho, com rugas profundas nos olhos. Ele enganou todos nós. Até parecia fiel, zeloso, preocupado com os pobres. Mas era só fachada. Ele nunca amou o mestre de verdade. E quando a hora chegou, ele vendeu tudo, até a própria alma. Você sente uma fisgada no peito. Mas por que o nome dele foi apagado? Pergunta alguém mais ao fundo, com uma voz trêmula. O silêncio que se segue é tão denso que parece pesar nos seus ombros. O homem mais velho fala por fim, porque ele escolheu rejeitar a luz. Sabia a verdade. Viu com os próprios olhos. Tocou as mãos perfuradas. Mas mesmo assim, deu as costas. E quando a graça foi oferecida, ele cuspiu nela. Você já sabe de quem eles estão falando. Mas ninguém ousa dizer o nome. Ainda não. A fogueira estala como se protestasse. Um dos homens se levanta e cospe no chão. Judas. É como se o vento parasse por um segundo. Judas Iscariotes. O nome que Deus mesmo apagou do livro da vida. Você sente um arrepio subir pela espinha. Não pelo nome, mas pela ideia. Um nome riscado pelo próprio dedo de Deus. Um nome que foi amado, chamado escolhido, e depois rejeitado. As palavras ecoam, o nome que Deus apagou. Você tenta falar, mas sua voz não sai. E então, tudo escurece. Você desperta numa sala ampla cheia de sombras. As paredes são cobertas de pergaminhos pendurados. Um deles brilha mais que os outros, é como se fosse feito de luz viva pulsando devagar. Você se aproxima. O título escrito no topo queima levemente seus olhos. Sefer HaChaim, o livro da vida. Nomes. Milhares. Alguns brilham intensamente, outros quase não têm cor. E então há um espaço, um buraco entre dois nomes, como se algo tivesse sido arrancado à força dali. Uma voz suave masculina fala ao seu lado. Judas esteve aqui. Você se vira, mas não vê ninguém. Ele foi chamado, foi selado, mas escolheu apagar a si mesmo. Não foi Deus quem empurrou. Judas pulou.
Você pensa em retrucar, mas algo te detém. A lembrança daquele olhar do homem na visão anterior volta. Era o olhar de alguém que conhecia a verdade, mas não a desejava mais. E então você é levado em pensamento a um tempo anterior, antes da traição, antes do jardim, antes das moedas. Jesus está falando aos seus discípulos. A cena é pacífica, mas cheia de tensão não dita. Ele olha para os 12 e diz: Não vos escolhi a vós os 12, contudo um de vós é um diabo. Todos se entreolham. Você está ali como espectador. Ninguém sabe quem é, mas você sabe. Ele está ali, quieto, fingindo surpresa. Você olha para Judas, e ele está olhando para Jesus como quem tenta decifrar um código, mas não com adoração, com cálculo. Você sente o peso dessa escolha. Judas não foi um simples traidor. Foi alguém que viu toda a luz e ainda assim escolheu a escuridão. Não porque foi enganado, mas porque o orgulho falou mais alto que o arrependimento. A voz volta agora mais próxima. O livro da vida não se apaga com um erro, mas se apaga com a recusa do perdão. E Judas recusou. De volta à sala dos pergaminhos, você toca o espaço vazio. Ele pulsa, como uma ferida aberta. Você escuta outra lembrança bíblica. Moisés implorando a Deus pelo povo. Risca-me do teu livro se não os perdoares. Mas Deus respondeu: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. E foi isso que Judas fez. Você fecha os olhos, respira fundo. Quando os abre, está de volta à aldeia, a mesma do início, mas agora está sozinho. O velho da primeira parte não está mais na casa. O menino sumiu, mas a brisa carrega um sussurro. Judas não foi predestinado a trair. Ele teve cada chance, mas preferiu a culpa ao arrependimento. O fim não foi escolha de Deus, foi dele. Você se senta no chão batido, sentindo o calor do dia nascer. Essa história não é só sobre ele. É sobre o que acontece quando alguém prefere o desespero à graça, quando prefere controlar em vez de confiar, e quando mesmo depois de tudo diz: Não quero ser perdoado. Você encara o céu, onde nuvens rosadas dançam no azul suave do amanhecer. E pela primeira vez se pergunta: E eu, que tipo de escolha estou fazendo? Você está de novo dentro da história, mas agora o cenário é diferente. A luz, sim, mas não a luz suave da madrugada. É o sol forte da Galileia, refletindo sobre as pedras do caminho. O som de passos, muitos passos. 12 homens caminham na sua frente, ao lado de outro o 13º. E você os reconhece. É Jesus ali bem no meio. Anda com passo calmo, como quem conhece o destino, mas não tem pressa. E ao redor dele, os discípulos, uns conversando baixinho, outros apenas observando, mastigando pedaços de pão. E entre eles, ele. Você foca nele. Judas. A túnica é a mesma dos outros, o rosto cansado do calor também. Mas tem algo nos olhos. É sutil. Se você não estivesse olhando com atenção, talvez não notasse. Mas você nota. É aquele olhar de quem está presente, mas nunca realmente pertencerá. Ele observa Jesus com um tipo de atenção estranha. Não é amorosa nem reverente. É analítica, como quem está anotando cada palavra num caderninho invisível. Como se Jesus fosse uma equação esperando para ser resolvida. Jesus para num poço, senta-se à sombra. Os discípulos se espalham. Pedro e João conversam. Tomé observa o céu. Judas se afasta um pouco, senta sozinho, e você o acompanha. Ele olha para um saco de pano grosso nas mãos. Dinheiro. Conta as moedas distraidamente, como se estivesse revendo uma decisão. A expressão no rosto é difícil de ler. Não é maldade pura, é um tipo de frieza, como se ele estivesse em um debate interno há muito tempo e estivesse ganhando o lado errado. Então Jesus o chama. Judas. Ele ergue os olhos, sorri. Um sorriso perfeito de quem aprendeu a simular empatia, e se levanta. Sim, mestre. Estamos indo para Betânia. Você cuida da bolsa? Sempre, Senhor. Responde,
como um servo fiel. Mas a voz dele tem um leve eco de irritação, quase imperceptível. Você sente que ele quer mais do que andar com o mestre, mais do que carregar moedas. Ele quer destaque, reconhecimento, poder talvez, ou só controle, nem ele sabe direito. Enquanto caminham, você começa a ouvir os pensamentos de Judas. Eles sussurram como vento cortante. Porque esse desperdício de perfume poderíamos ter vendido e dado aos pobres? Ele fala de reino. Mas onde estão os planos, os exércitos? Pedro sempre à frente, João sempre próximo, e eu, sempre o tesoureiro. É nesse ponto que a semente da dúvida começa a germinar. E você sente isso como uma coceira na nuca, um desconforto que não vai embora. Ele começa a enxergar defeitos em tudo. E o pior, passa a achar que sabe mais do que o próprio Jesus. Num jantar simples, uma mulher se aproxima com um vaso caro de nardo puro. Quebra-o aos pés do mestre. O aroma invade tudo, doce, intenso, quase sufocante. Todos ficam em silêncio, admirando a devoção dela. Todos, menos um. Que desperdício, murmura Judas. Poderia ser vendido por 300 denários e dado aos pobres. Você ouve claramente. E Jesus também. Ele olha para Judas não com raiva, mas com uma tristeza tão profunda que você sente vontade de chorar. Deixa-a, diz Jesus suavemente. Ela fez isso para o meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão convosco, a mim nem sempre. Judas desvia o olhar. A vergonha tenta se infiltrar, mas não consegue. O orgulho é mais forte. Você caminha ao lado dele à noite. Ele está sozinho de novo com o saco de moedas pendurado. Anda rápido, não fala com ninguém. Vai até um grupo de homens de aparência severa, os fariseus. A conversa é curta, rápida demais para parecer inocente. O que me dareis se eu o entregar a vocês? Você paralisa. Eles se entreolham. Um deles joga uma sacola. Judas abre. 30 moedas de prata. O som delas batendo entre si é como um trovão abafado no seu peito. Ele segura as moedas por um instante. A mão treme, mas então firma o punho, fecha a bolsa e vira as costas. A decisão foi feita, mas e se ele ainda pudesse voltar? Você pensa nisso. Não é tarde demais. Ainda não. Naquela noite de volta ao acampamento dos discípulos, Judas senta-se como se nada tivesse acontecido. Ninguém suspeita. Nenhuma expressão revela sua traição. Mas você sabe. Você viu. E Jesus também sabe. Você percebe isso no olhar dele. Um olhar calmo, firme, mas ferido. Como o de alguém que ama e está prestes a ser traído por esse amor. No meio da noite, enquanto todos dormem, Jesus ora. Suas palavras são carregadas de agonia. E você ouve num sussurro quase inaudível: Pai, entre os que me deste nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Você entende? É isso. Jesus sabia que Judas escolheria o abismo, mas mesmo assim o chamou, mesmo assim o alimentou, mesmo assim o amou. Você sente uma tensão no ar. Algo invisível se rompeu. A história mudou. E não foi pelo que Judas fez, mas pelo que ele se recusou a fazer se arrepender. O céu escurece. A lua parece mais fria. E você sente que algo terrível está vindo, mas não pode impedir. Apenas observa. Com o coração apertado, você está de volta ao jardim. É noite agora. Não aquela noite pacífica com o som de grilos e vento nas folhas. É uma noite densa. Você sente o peso dela como um cobertor úmido, abafando os pensamentos. Está em Getsêmani. As oliveiras estão imóveis. Os ramos parecem presos no tempo. Os discípulos espalhados entre pedras e raízes dormem um sono inquieto, exceto por um, Jesus. Ele está um pouco afastado de joelhos, as mãos no chão, o rosto colado ao pó da terra. Você escuta. Não é só oração, é angústia. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A voz dele falha.
Você vê as gotas de suor se misturando ao sangue. Literalmente, ele está suando sangue. Nunca houve dor assim. Não é física, é espiritual, é cósmica. Você quer correr até ele, ajudar, tocar, mas não consegue. Seus pés não se movem. É como se estivesse ali só para assistir. E então, o momento muda. Você ouve passos, muitos. Tochas surgem entre as árvores, soldados, homens armados com semblantes sérios. Alguns ansiosos, outros frios como pedra. Eles estão seguindo alguém. Você sabe quem é. Judas. Ele está à frente. Anda decidido. O rosto firme, olhos voltados para frente como se quisesse terminar logo aquilo. Mas você vê por dentro. O coração dele está gritando. Há um conflito se desenrolando, um último suspiro de consciência. Só que é tarde. Ele já entregou o sinal. Judas para diante de Jesus. Os soldados param atrás. E então ele faz. Salve, mestre, diz com um sorriso forçado. E o beija no rosto. Um beijo. É assim que o Filho do Homem é entregue. Com um gesto de intimidade. Um gesto que deveria ser de afeição. Jesus não recua. Ele olha nos olhos de Judas e há um instante apenas um de silêncio entre os dois. Você quase não acredita no que vê. Jesus o ama. Mesmo agora. Mesmo nesse exato segundo em que está sendo traído, vendido, entregue. Jesus olha para ele com compaixão. Não ódio, não raiva. Só tristeza e amor. Judas. Com um beijo você trai o Filho do Homem. Você sente a pergunta como se fosse para você. Não para condenar, mas para despertar. Judas hesita. Os olhos dele tremem, mas ele não volta atrás. O momento passa. Soldados avançam. Pedro tenta resistir. Corta a orelha de um deles. Jesus cura, se entrega, voluntariamente. Judas assiste e não diz uma palavra. Você quer gritar, quer dizer: ainda dá tempo. Arrependa-se agora. Volte. Mas Judas vai embora. Não com os soldados, nem com os discípulos. Ele desaparece pela lateral do jardim, engolido pela escuridão. E você, é claro, o segue. Você o encontra mais tarde num beco apertado dentro da cidade. A bolsa com as 30 moedas está nas mãos dele. Ele está sozinho, sentado no chão. E você ouve: o que foi que eu fiz? A voz é baixa, como se ele estivesse com medo de si mesmo. As moedas brilham à luz de uma lanterna distante. Ele conta 1, 2, 30. Cada uma como um golpe no peito. Você vê lágrimas nos olhos dele. Reais. Judas está arrependido. Mas há uma diferença terrível entre remorso e arrependimento. O remorso consome. O arrependimento liberta. Judas está preso no remorso. Ele vai até os sacerdotes. Entra no templo correndo. Grita: pequei, traz sangue inocente. Os homens o olham com frieza. Não há misericórdia ali. O que temos nós com isso? Problema seu. Ele joga as moedas no chão. O som ecoa metálico cortante. Você sente o peso daquelas 30 moedas. Não em prata, em culpa. Judas sai do templo. Cambaleia pelas ruas. O céu está pálido, amanhecendo. A cidade desperta aos poucos, alheia ao que aconteceu. Você o segue até um campo. Um lugar esquecido. Árido. Ele para. Olha ao redor. Não há ninguém. Só ele. E a culpa. Ele tira o cinto. Olha para uma árvore. Você quer impedir. Grita, mas ele não ouve. E então, silêncio. Tudo fica em silêncio. O tipo de silêncio que não carrega paz. Só vazio. Só fim. Você não consegue olhar. Você fecha os olhos. O coração disparado. E é aí que você ouve a voz de novo. Ele não precisava acabar assim. Você vira. É a mesma voz suave de antes. Invisível, mas próxima. Pedro também traiu. Negou. Jurou que nem conhecia. Mas Pedro chorou. E voltou. Judas chorou. E fugiu. A diferença entre os dois não foi a falha. Foi o que fizeram depois da queda. Você abre os olhos.
Judas está deitado no chão, o corpo inerte, mas o rosto carrega dor, como se o próprio coração tivesse se rasgado por dentro antes do fim. E você entende, Judas não foi apagado por trair, foi apagado por desistir. Ele viu a luz mais pura, andou com ela, comeu com ela, foi amado por ela, mas quando tropeçou achou que não merecia mais a chance de recomeçar e escolheu o desespero em vez da graça. Você volta para a cidade. O dia já começou. As ruas estão cheias, mas algo dentro de você ainda está em silêncio. Você pensa naquelas 30 moedas, no beijo, no grito no templo e no fim, e se pergunta com a garganta apertada: será que eu teria feito diferente? Você acorda num lugar escuro. Não é noite, mas parece. O céu está turvo como se o sol tivesse esquecido de nascer. A cidade está inquieta. Há um zumbido no ar como murmúrios que você não consegue entender direito. E você se vê no meio da multidão. Todos se empurram, gritam, apontam. Os soldados abrem caminho com brutalidade. E você vê, no centro da confusão, Jesus. Mas não mais como o mestre tranquilo das histórias de antes. Ele está ferido, coberto de hematomas, rosto inchado, coroa de espinhos. Você não consegue se mover, só observa. E o eco da traição de Judas ainda ressoa em tudo. Jesus carrega uma cruz. Ela é enorme, pesada, desajeitada. Ele tropeça, cai, e você sente o som do corpo batendo no chão. É tão real que seu próprio estômago se revira. A multidão ri, outros choram, alguns gritam seu nome com fúria, mas ele permanece em silêncio. Você olha para os rostos e de repente vê o de Pedro, olhos vermelhos, ombros curvados, cheio de culpa, mas ainda ali, ainda perto. E então por um instante você imagina: e se Judas tivesse ficado? E se ele estivesse ali vendo tudo? E se tivesse corrido até Jesus mesmo depois da traição? Mas ele não está. E essa ausência pesa mais que a cruz. Você segue com a multidão até o Gólgota, o lugar da caveira. É seco, frio, estranho. Há um cheiro de ferro no ar. E então você vê os pregos, ouve os golpes. 1, 2, 3. Você fecha os olhos, mas os sons continuam. E o grito de dor de Jesus ecoa dentro de você como um trovão. Ele é levantado. A cruz se firma no chão. O corpo dele treme. A cabeça pende. E você percebe ele está olhando. Não para o céu, não para o chão, mas para as pessoas. E no meio daquele sofrimento impossível, ele ora: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Você sente que essas palavras atravessam o tempo. São para você, para mim, e sim até para Judas. E é aí que você entende: o perdão já tinha sido liberado. Antes da traição, durante a traição, depois da traição. Jesus não esperou arrependimento. Ele amou primeiro. Você observa a cruz. As pessoas vão embora uma a uma. A escuridão cresce. O céu se cobre de nuvens pesadas. Um trovão rasga o silêncio. A terra treme. Jesus grita: está consumado. E morre. Você sente o chão vibrar. É como se o mundo inteiro segurasse o fôlego. Os soldados recuam assustados. Um deles murmura: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você quer chorar, quer gritar, quer voltar no tempo. Mas tudo já aconteceu. E então, como em um sussurro, você ouve a mesma voz suave de antes: ainda não acabou. Você é puxado por esse sussurro até um lugar silencioso, um jardim. Há uma pedra rolada, um túmulo vazio, e então vem a luz. Não uma luz comum. É algo vivo, palpitante. Envolve você como calor de abraço em dia frio. Jesus está ali, vivo, ressuscitado. Ele sorri, não com ironia, não com julgamento, mas com a ternura de quem viu a escuridão e escolheu voltar mesmo assim. Por você, você sente seu coração se aquecer e quase esquece, quase,
Mas então vem a lembrança, a ausência. Judas não está ali. Você volta ao campo. O mesmo lugar de antes. Árido, silencioso. Mas agora você olha com outros olhos e entende. Não era o peso da culpa que impediu Judas de voltar. Era o orgulho que sussurra: você foi longe demais. O orgulho que diz: você não merece ser perdoado. O orgulho que impede de cair de joelhos e dizer: eu errei. Mas o que você viu, o que você ouviu, a cruz, o sangue, a ressurreição, tudo isso grita e volte. Sempre há caminho de volta. Você respira fundo. O campo continua vazio, mas algo mudou. Você sabe que se Judas tivesse voltado, se tivesse caído aos pés da cruz, ele teria sido recebido com o mesmo amor que Pedro recebeu. A diferença nunca foi no pecado, foi na resposta ao amor. Você começa a andar de novo, com o coração mais leve, mas também mais alerta, porque agora você sabe, todos nós temos um pouco de Judas dentro de nós. Todos nós já traímos, já negamos, já fugimos. A questão é o que você faz depois disso. Você pode correr, ou pode voltar, e o caminho de volta está sempre aberto. Sempre. Até o último segundo. Você está caminhando pelas ruas de Jerusalém. Não as ruas modernas cheias de carros e buzinas, mas as antigas com pedras irregulares, cheiro de pão recém-assado, roupas balançando nos varais. O clima está estranho, como se o mundo ainda não tivesse entendido o que acabou de acontecer. Jesus morreu e ressuscitou. Sim, você viu. E ainda assim, parece impossível. O céu está azul. As crianças brincam com pedras e paus e as pessoas estão indo ao mercado como se nada tivesse mudado. Mas mudou. Tudo mudou. Só que nem todo mundo percebeu ainda. Você anda um pouco mais e entra num lugar conhecido. Um cenáculo. As paredes de pedra são grossas, o ar está carregado. Dentro, os discípulos estão reunidos. Mas falta alguém. Sim, ele. Judas. A cadeira dele está vazia. Você observa o rosto dos outros. Alguns ainda têm os olhos inchados de tanto chorar. Outros olham para o chão. Há uma sombra no ambiente, não só de tristeza, mas de algo mais profundo, de um buraco. Judas era um de nós, você pensa. Ele caminhava com Jesus. Ele multiplicou pães, expulsou demônios, orava, cantava, sorria. E agora sumiu da história, como se tivesse sido rasgado de dentro das páginas. Você se aproxima de João. Ele está escrevendo. Com cuidado. Cada palavra gotejada como vinho raro. Você vai incluir o nome de Judas, você pergunta. Ele olha para você. Sim, eu tenho que. Você fica em silêncio. João continua. A história dele é uma advertência viva, um eco para todas as gerações. Ele foi escolhido, amado, mas escolheu as trevas. Você sente aquele arrepio de novo. Não porque João está julgando, mas porque ele está falando de você também. E se eu? Você começa a perguntar. Se você tropeçar, trair cair João, interrompe com um meio sorriso. Então volte. Volte logo. A porta está aberta. Só não fique fora tempo demais. Você sai dali pensando. A história de Judas não foi apenas uma tragédia pessoal. Ela é o espelho do que pode acontecer com qualquer coração que endurece, que começa a amar o dinheiro mais que a verdade, a influência mais que a obediência, a aparência mais que a essência. E então você se lembra de outro nome, Ananias. Você vira a esquina da memória e está em Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, avivamento, gente sendo curada só com a sombra de Pedro, e no meio disso tudo, um casal, Ananias e Safira. Você os vê sorrindo, entregando um envelope cheio de dinheiro. Todo mundo aplaude. Que generosos! Mas aí vem Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus e voltou com tudo. Ele está sério. Porque você mentiu ao Espírito Santo. Isso não é tudo. Não é. Ananias hesita, mas mantém o sorriso. Finge. E cai morto.
Você ouve o baque seco do corpo no chão. O silêncio pesa. Safira chega depois. Repete a farsa. Mesma mentira. Mesmo fim. Você sente o mesmo calafrio da história de Judas. Outro nome apagado. Não por trair diretamente, mas por mentir sobre o coração. Por fingir generosidade quando havia ganância. Por não levar Deus a sério. Você começa a entender. Ser apagado do livro da vida não acontece por acidente. Não é como errar um cálculo e pronto você caiu fora. É o resultado de uma série de escolhas, pequenas, lentamente corrosivas. Judas não começou como traidor. Ananias não começou como hipócrita. Mas eles não cuidaram da alma. E quando o momento decisivo chegou, caíram. E você está aqui pensando nisso, refletindo. Porque a história não está te julgando, está te convidando a olhar para dentro, a não deixar que o orgulho cresça, a não ignorar as pequenas rachaduras. Você respira fundo. O ar agora tem cheiro de esperança, porque ao mesmo tempo em que você vê os que caíram, também vê os que voltaram. Pedro, Tomé, até Paulo, que começou matando cristãos. A diferença entre eles e Judas não foi o erro, foi o retorno. Você se levanta. O cenáculo ficou para trás. As ruas estão mais vivas. Há pessoas sendo batizadas. A cura, a restauração. E você entende. A graça é uma porta, aberta, sempre aberta. Mas você tem que escolher passar por ela. Você olha para o céu. Ele está limpo agora, azul sem nuvens. E a voz que te acompanha desde o início sussurra: você ainda está aqui. Ainda há tempo. Ainda há chance. Você sorri. Porque no fundo, você sabe, essa história está te moldando. E talvez, só talvez, esteja salvando sua alma também. Você está de pé, diante de um rolo aberto de pergaminho. Letras hebraicas dançam diante dos seus olhos. O livro da vida. Sim, é isso mesmo. Ele está aqui, diante de você, vivo, respirando quase. Cada nome escrito brilha como uma pequena estrela. E então você vê um espaço em branco. Não é um erro de caligrafia, é como uma ferida no pergaminho, um nome que estava ali e foi apagado. Você quer olhar mais de perto, mas a luz ao redor começa a mudar. Agora você está em um lugar diferente, um deserto seco. Mas não é o mesmo onde Judas terminou. Este aqui é espiritual, uma metáfora viva. Você caminha por esse deserto e vê sombras de pessoas. Algumas reconhece, outras não. Todas têm algo em comum, elas deixaram o coração endurecer. Você escuta murmúrios. Não precisa orar tanto assim. Um pecadinho só não tem problema. Deus é amor, ele vai entender. As vozes são suaves como cobertores em noite fria. Mas frias também são as almas que carregam essas frases. Você se depara com uma multidão. Estão no deserto. São o povo de Israel, o tempo de Moisés. E você ouve a sentença de Deus: não entrarão na terra prometida. Você vê os rostos, velhos cansados. Alguns choram, outros zombam. Era melhor termos morrido no Egito. Você sente a dor, mas também vê o padrão. Eles viram milagres, comeram maná, beberam água da rocha, e ainda assim, endureceram o coração. Você olha para o céu e pergunta: como alguém que viu tanto pode rejeitar tudo? E a resposta vem como um sussurro entre os ventos do deserto. A fé não depende do que se vê, depende do que se crê quando ninguém está olhando. Você segue e vê mais nomes sendo soprados pelo vento. Nomes que poderiam estar no livro da vida, que já estiveram, mas que foram arrancados pela descrença, pela rebeldia, pela insistência em viver à própria maneira. E aí você percebe, o livro da vida não é uma lista estática. É uma história sendo escrita em tempo real, e o autor respeita o livre-arbítrio de cada personagem. Você volta o olhar para o pergaminho. Ele se abre mais. Agora você vê nomes brilhando intensamente. Estevão, Maria, Barnabé, os mártires desconhecidos.
todos os que amaram mais a Deus do que ao próprio conforto. Mas vê também manchas rasuras, algumas cicatrizadas como a de Pedro, outras ainda abertas como a de Judas. Você entende agora que não há meio termo. Ou o seu nome está gravado ali com a tinta da graça, ou está em risco, e então, como em um salto de tempo, você se vê diante de Jesus. Não o pregado à cruz, não o homem cansado, mas o Rei glorificado. Ele segura o livro, folheia. Cada página vira com o som de trovão e melodia ao mesmo tempo. Você se aproxima. O coração acelera. Meu nome. Você sussurra. Jesus olha nos seus olhos e, com aquele tom tranquilo que derrete qualquer resistência, responde: ainda há tempo. Enquanto você respira, há esperança. Mas o olhar dele também é firme. Não brinque com o tempo. O tempo é como areia escorrendo por entre os dedos. Quando você percebe que está acabando, já é tarde. Você sente um peso sagrado, uma urgência suave, como um aviso de amor. E então ele vira uma página do livro, e você vê um nome começando a desaparecer, como se estivesse sendo apagado letra por letra, com dor, com lamento. Por que, você pergunta? Porque o coração dele escolheu não voltar. Preferiu o orgulho ao arrependimento, a aparência à transformação. E antes que você diga que é injusto, Jesus completa: eu morri por ele também. Até o último segundo, a porta estava aberta. Você olha para o lado. Vê uma sombra parecida com a de Judas. Não é ele, mas poderia ser qualquer um. Alguém que amou o ministério mais que o mestre. Alguém que conheceu a verdade, mas trocou por conveniência. E então, sem que você esperasse, Jesus sorri de novo. Mas veja isso. Ele mostra uma outra página. Nela, um nome brilhando com mais intensidade do que todos os outros. E você lê a história por trás daquele nome. Alguém que pecou feio, que caiu, que afundou, mas que um dia no escuro da alma orou: Senhor, ainda me quer? E ouviu a resposta: eu nunca parei de querer. Esse nome foi restaurado, reinscrito com tinta de glória. Você chora, porque sabe que aquele poderia ser você. Aliás, é você. A única coisa que falta agora é sua decisão diária manter esse nome gravado, cultivar um coração sensível, andar com temor e alegria. Você fecha os olhos, e uma frase arde na sua mente como tatuagem de fogo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei vestes brancas e jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Você abre os olhos de novo e decide que vai lutar contra o orgulho, contra o engano, contra a frieza, porque seu nome tem que ficar ali, escrito, eterno. Você está diante de um espelho, mas não é um espelho comum. Ele não mostra o seu rosto, mostra o seu coração. Cada batida parece ecoar pelo quarto. Você vê ali tudo o que tentou esconder: a inveja guardada, os pensamentos orgulhosos, os momentos em que você sabia que Deus estava falando, mas escolheu ignorar. A voz suave volta a sussurrar: está vendo por que é tão importante vigiar? Você respira fundo. É desconfortável, sim, mas também libertador, porque nesse reflexo espiritual não há espaço para mentira ou máscara. E é aqui, justamente aqui, que você se lembra de outro personagem bíblico. Alguém que, como Judas, conheceu a luz e, mesmo assim, caiu. Balaão, lembra dele? Você está agora na estrada. Um homem montado num jumento, roupas de profeta, rosto sério, e no coração, ambição. Balaão sabe que não deveria ir, mas ele está indo. E você percebe, ele quer o dinheiro, quer os elogios do rei, quer a influência, e o jumento para. Balaão o fere 3 vezes, e de repente, o animal fala, literalmente. Por que me bate? Pergunta o jumento. Você segura o riso. Mas Balaão está cego demais para achar isso estranho. Ele só quer seguir seu caminho. Mesmo quando Deus coloca um anjo na frente, ele tenta insistir. Você observa isso tudo e pensa:
Como pode um profeta, alguém com dons espirituais, se perder assim? E a resposta vem rápida: porque dons não salvam. Obediência, sim. Você sente isso como uma martelada suave no peito. Balaão continuou profetizando. Até teve visões, mas no final vendeu-se. Corrompeu o que era santo. Ensinou os inimigos de Israel a fazerem o povo tropeçar. Usou o dom contra o propósito e morreu. Você volta à cena do livro da vida. Folheia mentalmente as páginas e percebe algo assustador. Não basta ter estado com Deus. É preciso permanecer com Ele. Você pensa em todos os que começaram bem e não terminaram. Homens e mulheres que tinham tudo para brilhar, mas escolheram apagar a própria luz. E então, de forma quase cinematográfica, você é transportado para o Novo Testamento de novo. Cartas às igrejas. Jesus falando diretamente: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Não és frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tens fama de que vives, mas estás morto. Você se vê sentado entre essas igrejas. Cada palavra parece um espelho novo, e novamente o foco não é o que você mostra, mas o que você é quando ninguém está vendo. Você fecha os olhos e imagina a seguinte cena: alguém com uma ficha religiosa impecável, líder, carismático, conhecido, mas no fim, ouvindo de Jesus: nunca te conheci, aparta-te de mim. É isso. Esse é o ponto. Não é sobre saber o nome dele, é sobre ele saber o seu. Você volta ao espelho do coração. Agora ele mostra duas imagens lado a lado. De um lado, Judas, um discípulo, um escolhido, um homem com promessas, mas com um buraco que o orgulho não deixou preencher. Do outro lado, Pedro, outro discípulo, outro escolhido, outro que caiu, mas chorou amargamente, voltou, foi restaurado. A diferença está ali, visível, inconfundível. Você sussurra: eu não quero o fim de Judas. E o espelho responde com o reflexo do arrependimento. Sim, ele ainda é doloroso, mas é curativo. Ele desfaz o veneno da culpa, quebra as correntes do orgulho, e o mais bonito, reinscreve o seu nome no livro com a própria mão do Cordeiro. Você agora entende por que Jesus alertou tanto sobre vigilância. Ele sabia que o maior perigo não era o diabo em si, mas o coração distraído, o ego inflado, a alma entorpecida. Você se vê no presente sentado na sua cama, talvez, ou deitado no escuro, ouvindo essa história. E uma pergunta paira no ar: como está o seu coração? Não precisa responder em voz alta. Deus já sabe. Ele viu cada cena, cada pensamento, cada escolha. Mas ainda assim ele diz: volte, arrependa-se. Ainda há tempo. Ainda tem página esperando seu nome. Você sente um calor estranho dentro do peito, como se algo estivesse sendo limpo, purificado. Não é acusação, é amor. Amor firme. Amor verdadeiro. E então você decide. Hoje não é só mais uma noite. Hoje é noite de recomeço, de renúncia, de aliança nova. Você respira mais fundo. Os olhos começam a pesar, mas não de cansaço, de paz. Porque agora você sabe, está no caminho. Não porque é perfeito, mas porque está voltando. De verdade. E se há algo que essa história já te ensinou até aqui, é que Deus ama quem volta. Você está na penumbra. Uma vela trêmula diante de você. A luz dela projeta sombras nas paredes do seu quarto. Ou será que são outras paredes? Parece que você entrou num lugar entre o agora e o eterno, entre este mundo e o reino. E à sua frente está uma balança. De um lado a fé, do outro as obras. Você se aproxima, toca com cuidado, e a balança responde oscilando levemente. Nenhum dos lados pesa o suficiente sozinho. É então que você percebe: não se trata de tentar merecer a salvação, mas também não se trata de só crer e viver como quiser. Fé sem obras é morta. Obras sem fé são vazias. Você começa a ouvir vozes, pessoas comuns, gente como você. Mas eu preguei no teu nome. Eu curei doentes.
Eu fiz campanha jejum ministério, e então a voz de Jesus, serena, firme: Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Você engole seco. Como assim? Você olha para o lado e vê um homem parado com o rosto voltado para o céu. Ele está orando. As palavras são simples, sem teatralidade, mas o coração dele pulsa diante de Deus como tambor de guerra e melodia de ninar ao mesmo tempo. Esse homem é lembrado no céu, não porque fez muito, mas porque foi verdadeiro. Você começa a entender o que pesa diante de Deus não é a performance, é o amor sincero, a obediência discreta, a renúncia constante. Então o cenário muda. Agora você está no meio de 7 candelabros de ouro, e Jesus está no centro. 7 igrejas ao redor. Você vê Éfeso, Sardes, Laodiceia, todas com pontos fortes, mas todas com advertências sérias. Você anda entre elas, observa, e ouve os recados. Não perca o primeiro amor. Fortaleça o que resta e está para morrer. Seja quente ou frio, mas nunca morno. E aí Jesus fala algo que faz sua espinha arrepiar. Ao que vencer de maneira nenhuma, apagarei o seu nome do livro da vida. Você para, de maneira nenhuma. Essas palavras não são só promessas, são alertas também. Porque se ele pode garantir que não vai apagar, é porque existe a possibilidade de ser apagado. Você encara isso como um aviso, um abraço e um sacode tudo junto. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero você comigo, quero seu nome ali, mas você precisa querer também. Todos os dias, você começa a ver como o nome no livro é uma história viva. Ele pode ser escrito, pode ser apagado, pode ser reescrito, mas nunca está fora do alcance da graça. Você se lembra de Moisés. Sim, ele mesmo, aquele que falou face a face com Deus. Em um momento de desespero pelo povo, ele diz: risca o meu nome do teu livro se for preciso, mas salva esse povo. Você sente a força dessa intercessão. Moisés não está apegado ao status de salvo, está movido por amor. E você percebe quem ama de verdade luta não só para manter seu próprio nome no livro, mas para ajudar outros a voltarem também. Você fecha os olhos e ora baixinho: Deus, não me deixa viver de aparência. Que meu nome esteja ali por quem eu sou contigo, não por quem pareço ser para os outros. O céu parece ouvir, e então diante de você surge uma mesa. Nela cartas abertas, bilhetes, anotações. É como se você estivesse lendo o diário espiritual de outras almas, e cada uma dessas histórias revela um padrão. Pessoas que mantiveram seus nomes no livro caíram, mas se levantaram. Erraram, mas choraram. Falharam, mas voltaram. Pessoas que foram apagadas, esconderam o coração. Fingiram a fé. Resistiram até o fim ao chamado. Você sente um frio na barriga, não de medo, de reverência. Porque agora você vê o que está em jogo. Não é só uma história bonita para dormir. É sobre seu nome, seu destino, sua eternidade. Você volta o olhar para Jesus. Ele ainda está no meio dos candelabros. Os olhos dele brilham como chamas, mas não queimam, aquecem. Ele sorri. Continue. Só mais um passo. Só mais uma escolha certa. Estou contigo. E você acredita. Porque no fundo você já decidiu: vai lutar, vai vigiar, vai amar, vai obedecer. Mesmo sem entender tudo. Mesmo tropeçando às vezes. Mas nunca desistindo. Você olha mais uma vez para a balança. Agora ela se equilibra. A fé pulsa. As obras respondem. E o seu nome ainda está ali, brilhando. Você está sentado agora num banco de madeira simples em um templo antigo com paredes frias e um teto alto que parece ecoar cada suspiro seu. À sua frente, um pergaminho aberto revela palavras antigas, um diálogo entre Jesus e um grupo de líderes religiosos da época. Eles questionam, desafiam, tentam entender. Mas você percebe no fundo um coração endurecido, uma resistência que vem de querer controlar, de ter poder, de manter aparências. Você sente isso muito perto do seu próprio peito.
Jesus diz algo que corta a alma. Quem vos ouve a mim, me ouve. Quem vos rejeita a mim, me rejeita. Você fica parado refletindo. Então, o que significa rejeitar a Deus na prática? A resposta é simples e brutal. Rejeitar não é só negar em palavras. É ignorar, é calar diante do mal, é fingir que tudo está bem, quando seu coração sabe que não está. Você lembra de Ananias e Safira, um casal que tentou enganar a igreja, fingir que entregava tudo, mas escondeu parte. O preço. Uma morte instantânea, um exemplo severo para quem quer brincar com a santidade. Você não quer ser assim. Você quer ser aquele que, mesmo imperfeito, é sincero. Mas aí vem a pergunta difícil. E o que dizer sobre aqueles cujos nomes foram apagados do livro da vida? Quem são eles? Você sente um arrepio. Não são apenas personagens antigos. São pessoas reais que existiram em diferentes tempos e lugares. Judas Iscariotes, o traidor. Sua história não é só sobre um homem que traiu Jesus por dinheiro. É sobre um coração que se afastou da luz repetidas vezes, até que não havia mais volta. Você pensa, será que Judas não teve chance? A resposta é clara. Sim, teve. E a teve até o fim. Mas escolheu o caminho que levou à sua queda. Você se lembra da cena do beijo no Getsemane? O momento em que Judas não apenas entregou Jesus, mas entregou a si mesmo, ao desespero e ao ódio. E o livro da vida que antes tinha seu nome agora o apagou. Você sente o peso disso. É assustador, mas também profundamente sério. Porque se um homem que esteve tão perto da luz pode perder seu nome, o que dizer de você e de mim? Você respira fundo e percebe que há um alerta aqui para você, para a sua alma. Não é sobre condenação, é sobre vigilância. Jesus chama você a vigiar, a orar para que não entre em tentação, a manter o coração firme, porque a caminhada não é fácil. A tentação não vem sempre com trombetas. Muitas vezes vem com sussurros, com pequenas concessões, com distrações. Você sente o cheiro do incenso no templo, a textura fria do banco sob você, o peso da responsabilidade que o tempo presente carrega. Você percebe que a salvação é uma jornada, não um destino fixo, e que o nome no livro da vida é um presente que precisa ser cultivado, protegido, defendido. Você fecha os olhos e ora em silêncio. Senhor, não me deixe perder meu nome, que eu nunca me afaste do teu caminho. E uma paz suave desce sobre você, porque a verdade é que mesmo quando o perigo é real, a graça é maior, e você sabe lá no fundo que ainda está segurando firme, que seu nome ainda brilha no livro da vida. Você está numa noite silenciosa, o mundo parece suspenso. A lua derrama uma luz prateada sobre o cenário, e você caminha por um jardim, não um jardim qualquer, mas aquele que lembra o Éden. As folhas sussurram com o vento, e você percebe o aroma doce das flores, misturado com o cheiro da terra molhada. Nesse lugar, você se senta perto de uma fonte cristalina. Olha para a água e vê seu reflexo, mas algo mais aparece. Imagens de várias pessoas da Bíblia, cada uma com uma história ligada ao livro da vida. Entre elas destaca-se um homem calmo, humilde. Ele tem uma túnica simples, um rosto marcado pela vida, mas olhos cheios de fé. É Enoque. Você sabe quem ele é, o homem que andou com Deus e foi arrebatado sem experimentar a morte. E aí uma pergunta invade sua mente. O que fez Enoque diferente? Você fecha os olhos como se pudesse ouvir a resposta nas folhas ao seu redor. Andar com Deus. Não só conhecer, não só ouvir, mas andar. Estar ao lado. Caminhar no mesmo ritmo. Isso significa proximidade, intimidade e entrega. Você respira fundo e lembra do que a Bíblia diz sobre Enoque. Andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou para si. Você sente que esse andar não é uma jornada perfeita, mas uma caminhada diária. Uma decisão constante. Enquanto isso, as imagens mudam e você vê outros personagens. Lameque, seu bisneto, que viveu num tempo de violência e corrupção, mas cujo nome ainda estava no livro. Você percebe que mesmo num mundo quebrado, é possível permanecer.
Você reflete o que faz a diferença não é o ambiente, mas o coração. Então o cenário muda para um momento mais sombrio. Você está em um campo de batalha, mas não de espada e escudo. A batalha é interna, é contra dúvidas, medos, tentações. Você sente o peso disso. Sabe que a jornada espiritual tem momentos assim, mas ali no meio da batalha surge uma figura. Um homem chamado Jó. Você o conhece? Um homem justo que perdeu tudo que foi testado, até o limite, mas que mesmo assim manteve seu nome no livro da vida. Jó não era perfeito. Ele tinha perguntas, sofrimentos e até raiva, mas não desistiu. Você sente uma conexão profunda com essa história, porque a vida real é assim, com altos e baixos, com momentos de fé e de crise. E ainda assim há esperança. Você se levanta do banco, respira a brisa fresca do jardim e sente que o livro da vida é mais do que uma lista de nomes. É um registro de histórias reais, de pessoas reais, que mesmo em meio às falhas, escolheram voltar para Deus. Você sente o coração mais leve e sabe que pode você também escolher caminhar um passo de cada vez. Você está em um caminho estreito ladeado por árvores altas, cujas folhas dançam suavemente com o vento. O som dos seus passos é abafado pela grama macia. A luz do sol filtra-se em raios dourados que parecem querer te guiar, e à medida que avança, você sente o peso da decisão que carrega no peito. De repente surge diante de você uma figura. Um homem que conhece bem as sombras e as luzes da fé, Saulo de Tarso, que depois virou Paulo o apóstolo. Você o observa quando ele cai do cavalo, um momento que mudaria tudo. Uma luz forte o cegou, e ele ouviu uma voz poderosa dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você sente a intensidade desse encontro. Um homem cuja vida estava escrita numa trajetória de violência e perseguição, mas que naquele instante foi transformado. Seu nome, que antes poderia ter sido apagado do livro da vida por seus atos, foi preservado e escrito com tinta nova, com arrependimento e fidelidade. Você pensa, se Saulo conseguiu, eu também posso. Mas logo percebe que a jornada de Paulo não foi fácil. Ele sofreu perseguições, privações, dúvidas e até momentos de desespero. Ainda assim, nunca deixou de vigiar, de orar, de manter seu nome firme. Você percebe que a transformação verdadeira não é um ponto final, mas um processo contínuo. Você sente uma voz interior que diz: não importa o quão longe você tenha ido, Deus está pronto para te receber, para reescrever seu nome. E você se lembra das palavras de Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Você sente que essa é a essência. A fé guardada não é aquela exibida para os outros, mas aquela que permanece quando ninguém está olhando. Você caminha mais um pouco e percebe à sua direita uma porta entreaberta. Lá dentro, uma igreja antiga onde as pessoas cantam, oram, choram e buscam se manter firmes. Mas também há uma sombra no lugar: hipocrisia, orgulho, rivalidades. Você percebe que até dentro do corpo de Cristo existe a batalha para não perder o nome no livro. Você se senta em um banco observando as pessoas, cada uma com suas lutas, suas histórias, e percebe uma coisa: ninguém é perfeito, mas todos têm a chance de permanecer. Você sente o chamado: vigie seu coração, cultive sua fé, seja verdadeiro. Você fecha os olhos, respira profundamente e sussurra: que meu nome seja preservado, não por meus méritos, mas pela graça que me alcança. E com essa oração você sente uma paz que acalma o coração inquieto, porque sabe que, embora o caminho seja estreito, você não está sozinho. Você está diante de uma grande biblioteca. Não é uma biblioteca comum. As prateleiras são infinitas, cheias de livros que parecem conter não só histórias, mas destinos. Cada livro representa uma vida, uma trajetória, um nome. Você caminha lentamente entre as estantes, sentindo o cheiro antigo do papel e da tinta. Em meio a essa vastidão, seus olhos encontram um livro especial, o livro da vida. Você abre a capa com cuidado e percebe que ele está vivo,
pulsando com luz e sombras. Cada página é uma história, um capítulo de fé, luta e redenção. Enquanto folheia, vê rostos conhecidos e desconhecidos, santos e pecadores. Pessoas que amaram e erraram, que oraram e caíram. Você sente uma emoção profunda. De repente, uma voz ecoa pelo salão suave, mas firme. Aquele cujo nome foi removido do livro da vida. É aquele que escolheu afastar-se não uma vez, mas repetidas vezes, que rejeitou a graça com insistência a ponto de não haver mais arrependimento. Você pensa no que isso significa. Não é um castigo arbitrário, é uma consequência, uma decisão final. Você lembra do homem rico que rejeitou ajudar o pobre Lázaro, de como suas escolhas ecoaram além da vida. Você vê uma sombra se aproximando, um homem que tenta se esconder, tenta apagar seu próprio nome, mas não há fuga, porque a verdade sempre vem à tona. Você entende que para Deus o amor é soberano, mas a escolha também é real. Você sente a importância de viver com sinceridade, não por medo, mas por amor. Você fecha o livro e olha para o céu da biblioteca. Uma luz suave envolve tudo, e uma certeza cresce em você. Seu nome está ali, por enquanto, mas depende de você mantê-lo. Você se levanta e sai da biblioteca sentindo o coração mais leve, mais consciente. A vida é uma caminhada, e o livro da vida é um convite diário para amar, para servir, para nunca desistir. Você está numa praia deserta, o som das ondas, batendo suavemente na areia, cria uma melodia calma, quase hipnotizante. O céu está pintado em tons de laranja e rosa, e a brisa salgada toca seu rosto trazendo a sensação de renovação. Enquanto caminha pela margem, você vê pegadas na areia, as suas e outras, que parecem surgir ao seu lado, como se alguém estivesse caminhando com você. Você percebe que não está sozinho. É uma caminhada simbólica, uma jornada de fé de altos e baixos, onde cada passo conta. Você pensa nas Escrituras e no trecho que diz que cada nome está gravado na palma da mão de Deus. Você se sente protegido, mas também desafiado. Então a figura que caminha com você se revela, é o próprio Jesus. Ele fala com uma voz suave que parece misturar o som das ondas com a brisa do mar. Eu te conheço. Teu nome está comigo. Mas não se esqueça, vigia o teu coração. Não deixe que o mundo te apague do livro da vida. Você sente um peso, mas também uma leveza. Jesus explica que o livro da vida não é um registro estático, é um relacionamento. Você reflete sobre quantas vezes tentou seguir o caminho certo e falhou, mas em vez de condenação, sente um convite à graça contínua. Jesus continua. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Você entende que a perseverança não é apenas resistir, mas confiar mesmo quando tudo parece difícil. Você olha para o horizonte onde o céu encontra o mar e sente uma paz profunda. Percebe que apesar dos desafios, seu nome ainda está lá gravado com amor, e que essa certeza é um chamado para continuar. Você fecha os olhos, sentindo a brisa e o som das ondas, e ora: Senhor, ajuda-me a ser fiel, a não perder meu nome, a amar e caminhar contigo todos os dias. A resposta é um silêncio que fala mais que palavras. Você sabe que essa jornada é sua, mas também que nunca está sozinho. Você está sentado em silêncio, o ambiente ao seu redor, tranquilo, quase sagrado. A penumbra ao seu redor parece envolver seu corpo numa calmaria que convida à reflexão profunda. Você percebe que toda essa jornada pela história do livro da vida das pessoas cujos nomes foram preservados ou removidos é um convite para olhar para dentro. Cada nome que foi apagado não é apenas um número perdido, é um alerta para a importância das escolhas diárias, das atitudes que você tem, dos caminhos que decide seguir. Você lembra que o homem cujo nome foi removido não era um estranho. Ele esteve perto, ouviu as palavras, viu as obras, experimentou a graça, mas escolheu virar as costas. E isso te faz pensar quantas vezes você mesmo pode estar à beira dessa decisão. Você sente o peso, mas também o conforto da misericórdia de Deus, que é maior do que qualquer erro.
E sabe que o livro da vida está aberto para você para escrever cada novo capítulo de fé, de amor, de esperança. Você entende que esta não é uma história só de passado, mas de presente. Que Deus te observa, te conhece e espera seu retorno. E mesmo quando você tropeça, Ele está lá para te levantar. Você fecha os olhos, sente o coração acalmar, respira profundamente e sussurra para si mesmo: eu escolho permanecer, eu escolho amar, eu escolho vigiar. Você sabe que a jornada continua, que o nome no livro da vida é um presente que precisa ser cuidado. E que no final o que importa é estar na presença de Deus, onde a luz nunca se apaga. Agora você está confortável, talvez deitado, sentindo o ritmo tranquilo da noite ao seu redor. A luz suave e tênue deixa tudo mais calmo, mais sereno, como se o mundo desacelerasse, só para você poder refletir um pouco mais. Respire devagar, profundamente, e deixe que essa paz envolva seu coração. A história do homem, cujo nome foi removido do livro da vida, não é só uma história distante, cheia de mistérios antigos. Ela é um lembrete, um convite para você cuidar do que importa de verdade: a sua fé, o seu coração, a sua caminhada diária com Deus. É como se Ele sussurrasse no silêncio da sua alma, dizendo que Ele está sempre ao seu lado, mesmo quando você não percebe, mesmo quando as sombras aparecem. Você pode sentir que a vida é cheia de desafios, que a tentação é real, que às vezes tudo parece pesado demais. Mas lembre-se, a graça é maior, a misericórdia nunca falha, e o amor de Deus é infinito. Ele não te abandona mesmo quando você tropeça, mesmo quando erra. A chave está em permanecer, em vigiar, em não se deixar apagar, em orar mesmo quando as palavras não saem fáceis, em confiar mesmo quando o caminho parece escuro, porque é nessa caminhada constante, cheia de altos e baixos, que você encontra a verdadeira luz. Agora, com essa paz dentro de você, deixe seus olhos se fecharem devagar. Sinta o som suave da noite, a brisa que acaricia seu rosto. Deixe o sono vir com tranquilidade, levando seus sonhos para um lugar de esperança e amor. Boa noite, querido amigo. Que seu nome continue firme no livro da vida hoje e sempre.